Você quer aprender a pontuar com a vírgula de uma forma mais simples, fácil e rápida e parar de cometer esse erro, que é um dos erros mais cometidos em redações de todos os tempos? Então fica aqui comigo nesta aula e leva com você esse conhecimento. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação e neste canal eu ensino técnicas aprofundadas de redação. Se você quer um macetezinho, uma técnicazinha para fazer um parágrafo só e nunca mais escrever na vida, você está no lugar errado. Agora, se você quer aprender redação de verdade, aqui é o lugar. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu publico aulas aqui todos os dias e já deixa o dedo no like, que eu tenho certeza que você vai aprender muito nesta aula aqui. Agora conta aqui para mim, qual que é a sua maior dificuldade com relação à vírgula? Qual é das regras aquela que não entra na sua cabeça de jeito nenhum? Já deixa aqui nos comentários, porque eu gostaria de saber qual é a sua dificuldade. Bom, muita gente tem dificuldade com vírgulas. Muita gente. Em uma redação, pelo menos um erro de vírgula você encontra. Pelo menos. Uma das razões, na verdade são 3 fatores que interferem, mas uma das razões é a forma como a vírgula é ensinada hoje em dia. Na verdade, não hoje em dia, desde sempre a vírgula foi ensinada que ela é uma pausa, certo? Não é assim? Não é assim que provavelmente você aprendeu na escola? Que sempre que precisar fazer uma pausa, precisa colocar uma vírgula? Eu confesso, até eu ensinei desta forma para minha filha. A minha filha, ela nessa pandemia, ela estava na primeira série, ela não sabia escrever e ler, e eu aproveitei esse tempo e ensinei, alfabetizei minha filha. Ensinei a ler e a ensinei a escrever. E quando eu fui explicar sobre a vírgula, a primeira coisa que eu disse foi, vamos dar uma paradinha, coloca uma vírgula. Por quê? Porque é mais fácil, é mais didático explicar desta forma para uma pessoa que ainda não absorve todos os mecanismos da língua. É mais fácil explicar assim. Todos os professores usam desse artifício, mas é claro que não pode parar nesse conhecimento. É claro que mais para frente eu vou voltar e revisar esse conceito com a minha filha. Eu vou falar, olha, uma coisa que eu falo que ela ama, quando eu estou explicando, eu falo assim, olha, eu não te contei toda a história do X. Eu falei para você que ele tinha um som de CH, mas ele tem mais uns segredinhos ali, que eu vou te contar agora. Aí ele tem som de Z também, sabia? Então eu vou adicionando mais informações àquilo que eu já tinha falado. Então, é lógico que mais para frente eu vou chegar para ela e falar, a vírgula não é só uma pausa. Aliás, nem é pausa em alguns casos. E essa que é a maior dificuldade de quem aprende vírgula. Porque acham que sempre que houver vírgula é porque tem uma pausa. Na verdade, nem em toda vírgula faz-se uma pausa e nem em toda pausa usa-se uma vírgula. Esse que é o fato. Você quer ver? Vou pegar aqui um exemplo. Fala aí, pronuncia aí a frase sim, senhor. Sim, senhor. Você não faz parada quando você pronuncia esta frase, mas na verdade existe uma vírgula depois do sim. Sim, vírgula, senhor. Venha cá, Maria. Você não faz pausa, mas quando você coloca um vocativo na frase, que no caso aqui é Maria, ele precisa estar isolado por vírgula. Então, na verdade, nem sempre quando a vírgula, a pausa. A pausa, na verdade, ele não tem esse... Perdão, a vírgula, na verdade, ela não tem essa incumbência, essa obrigação. O papel da vírgula é marcar sentido, é produzir sentido no texto. Tanto que uma vírgula colocada em um lugar errado pode mudar o sentido de um texto.
Também, como eu disse, nem em toda pausa há uma vírgula. Por exemplo, pronuncie aí essas frases aqui que eu vou falar agora. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Depois de hoje, você acaba fazendo uma pausa. Você acaba fazendo essa parada, mas não existe as crianças de hoje serão o futuro de amanhã. Porque as crianças de hoje desempenham o papel de sujeito. A mesma coisa é quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Depois do fere, eu não fiz uma paradinha? Então, automaticamente, as pessoas acreditam que ali deveria ter uma vírgula, mas não tem. É o mesmo caso. Então, nem sempre que você faz uma pausa existe vírgula, e nem sempre que existe vírgula é obrigatório fazer uma pausa. Não é assim exatamente. A vírgula não tem o papel de fazer paradas. Ela tem o papel de restringir alguns termos para acrescentar informações além da frase, além da informação que a frase está passando, ou acrescentar outros sentidos. Bom, a segunda razão pela qual é muito difícil o aprendizado da vírgula, e as pessoas acabam tendo essa dificuldade, é a divergência que existe entre gramáticos quanto às regras da vírgula. Há divergências. Quais divergências são? Por exemplo, o formulário ortográfico da língua portuguesa recomenda que antes de... Já viu aquela partícula etc? Etc. Aquela partícula etc, quando você faz uma enumeração e aí você não quer colocar mais nenhum termo, nenhuma palavra nessa enumeração, você quer finalizar, coloca uma vírgula, etc. Ponto. Então, o formulário ortográfico da língua portuguesa defende que antes de etc precisa ter uma vírgula. Mas um gramático respeitadíssimo, que é o Napoleão Mendes de Almeida, diz que não. Por quê? Ele ainda esclarece que etc quer dizer e entre outras coisas, e outras coisas. Então, sempre que você está fazendo uma enumeração e acrescenta um e, ali já não necessita mais de vírgula, porque você está finalizando a enumeração e o último termo dessa enumeração. E outras coisas. Outras coisas seriam os últimos termos. Então, há divergências. O Rocha Lima, que é outro gramático conhecido, ele defende que as orações consecutivas, subordinadas, adverbiais consecutivas, precisam ser separadas por vírgula. Outros gramáticos já não defendem isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você quiser dominar a vírgula mesmo, você vai precisar de mais de uma gramática, provavelmente. Mais de uma, porque um gramático vai dizer certos conceitos, certas regras da vírgula, outro vai dizer aqueles mesmos e mais alguma coisa, outro nem vai dizer aqueles mesmos, vai dizer outros diferentes, outros conceitos, outras regras diferentes. Então, é muito provável que você precise de mais de uma gramática se você quiser dominar as regras da vírgula. A terceira dificuldade é a seguinte: para você dominar as regras da vírgula, você precisa de nada do que conhecer as classes morfológicas, conhecer a sintaxe. E isso aí já engloba 2/3 da gramática. Quase 2/3 da gramática já foram só nessas duas partes. Então, não é todo mundo que domina a gramática. A gramática é um tanto complexa. Apesar de estudar por anos língua portuguesa, por uma ineficiência do aprendizado, por uma ineficiência da forma como o aprendizado é feito, as pessoas acabam não dominando esses conceitos e acabam tendo dificuldade de pontuar a vírgula por causa desse lapso no conhecimento. Bom, se essas informações aqui estão sendo relevantes para você, estão sendo úteis, já
compartilha esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que há pessoas que estão precisando desse conhecimento. Tenho certeza, vírgula é um problema geral. Muita gente erra vírgula, muito. Dificilmente eu pego uma redação que não tenha inadequações com relação à vírgula. Dentre os problemas gramaticais, a vírgula é sem dúvida o maior problema, o maior erro, o erro mais cometido. Já deixa o like no vídeo aqui também, já compartilha com aqueles que você sabe que vão precisar dessas informações. Bom, mas a vírgula é tão importante assim, que precisa de tudo isso, dominar 2/3 da gramática? Sim, claro que é. Tem até algumas lendas, algumas histórias aí que o povo conta para mostrar como ela é importante. Tem até aquela história do inocente que foi condenado à morte por causa de um erro de vírgula. É uma historinha muito engraçadinha, mas que ela mostra, né, que realmente a escrita, não só a vírgula, mas como a escrita, de uma forma geral, faz toda a diferença. Nessa história, havia uma pessoa presa, um condenado, já havia sido condenado, e ele havia sido condenado à morte. Só que os advogados não conseguiram a absolvição do condenado, do réu, e eles continuaram trabalhando, porque o réu insistia que ele era inocente. Eles continuaram trabalhando para tentar provar. Quando eles finalmente descobriram, conseguiram lá as provas que inocentava o réu, que já era condenado, eles não tiveram mais tempo, que era o dia da execução. Eles não tiveram mais tempo. Eles mandaram só um recado, só que por uma infelicidade, por um desconhecimento da colocação de vírgulas, eles colocaram a vírgula no lugar errado. E aí o que acontece? O homem foi morto. A mensagem que eles conseguiram mandar, que eles queriam mandar, na verdade, era inocente, vírgula, não execute-o. Só que o que eles mandaram? Inocente não, vírgula, execute-o. Chegou essa mensagem, o condenado foi executado. E é lógico que essa é uma história que muito provavelmente isso é uma lenda, não aconteceu, isso nunca aconteceu. Bom, eu não tenho conhecimento de que ela é verdadeira, mas mostra que uma vírgula faz toda a diferença, toda a diferença. Tem até aquela piada, né, que entre machistas e feministas, que conforme a pontuação muda todo o sentido, que é: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Quando você coloca a vírgula, os homens, eles colocam a vírgula onde? Depois de tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Já as mulheres, não. As mulheres, elas não ficam para trás. Elas colocam a vírgula em outro lugar. Elas colocam a vírgula depois de a mulher. Aí fica: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Bom, brincadeiras à parte, além de poder mudar totalmente o sentido, como você já percebeu, a ausência dela, onde deveria ter, ou a colocação onde não precisaria, tira nota. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender sobre regras, mas não serão as regras que você vê por aí, aquelas regras complexas, não. Você vai aprender regras mais simplificadas. Eu vou mostrar tanto regras mais simplificadas para você colocar em prática hoje mesmo na sua redação, e vou falar para aqueles que querem a linguagem mais gramatical, mais técnica. Eu vou falar qual é a regra de acordo com a gramática. A regra na qual eu estou me baseando da gramática para fazer essa simplificação, que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. A regra que você já deve conhecer, eu vou começar por essa, que é a regra básica de onde não colocar a vírgula. Regra básica. Então vou começar por essa, porque por incrível que pareça, embora ela seja básica, os professores a ensinem dia após dia, ano após ano, os alunos continuam errando.
Mas eu vou tentar explicar de uma forma que talvez você não erre mais. Que é o jogo entre termos essenciais e termos acessórios da frase. Sabe que tem termos na frase, palavras na frase que são essenciais, desempenham uma função essencial, e outros que desempenham uma seção meramente de acessório. Você já viu aquele carro que tem aqueles farol de xenon, aerofólio, som, aquele som tunado? Tudo isso é acessório, o carro anda sem isso. O carro anda sem isso. Agora, se você tirar o motor do carro, ele não anda. É a mesma coisa que acontece numa frase. Para você grava bem, para você saber a diferença entre o que é essencial e o que é acessório. Termo essencial você não pode tirar. Se você tirar, a frase perde o sentido. Termo acessório você pode tirar que a frase continua com sentido. Embora ela não continue mais com sentido mais completo, ela fica menos completa, mas ela continua com sentido. Você continua entendendo o que está sendo escrito. O que não acontece quando você tira um termo essencial. Vamos pegar aqui uma frase como exemplo. Futebol veio da Inglaterra em 1863. Vamos pegar essa frase aqui. Futebol veio da Inglaterra em 1863. Está aqui essa frase. Bom, temos termos essenciais nela e temos termos acessórios. Por exemplo, eu vou tirar um termo essencial por vez, você vai perceber como faz falta um termo essencial. A primeira coisa que eu vou arrancar fora dessa frase é o sujeito. Vou tirar o futebol, que é o sujeito. Então se eu falo para você assim, ó, veio da Inglaterra em 1863, você fala o quê? Veio o quê? O que você está falando? A frase fica incompleta, porque eu tirei um termo essencial, que é o sujeito. Não tem como tirar um sujeito da frase. É um termo essencial. Agora eu vou tirar o verbo que promove a ação na frase. Então eu vou tirar fora o verbo, vai ficar assim, ó. Futebol da Inglaterra em 1863. Você entendeu? Claro que não, porque eu estou falando aqui tupi-guarani. Português não. Tirei o verbo, acabou a frase. Vou tirar agora o complemento do verbo, que também é um termo essencial. Vou tirar aqui, ó. Futebol veio em 1863. Você fica, hã? Veio? Veio em 1863? Veio? Está incompleto isso. Por quê? Porque o complemento ele é necessário também. A mesma coisa se eu dissesse assim, ó. João foi à festa com Mariazinha. João foi à festa. Eu tiro a festa fora. João foi com Mariazinha. Você vai ficar... Tá faltando alguma coisa aí. Foi? É português que você está falando? Então, acontece, nenhum desses termos essenciais eu posso retirar da frase, sob pena de perder o sentido e parecer que eu estou falando outro idioma ou que eu estou bêbado, estou falando coisa com coisa. Agora, se eu tiro um termo acessório, o máximo que a frase vai perder é em detalhes, mas não vai perder o sentido. Por exemplo, o futebol veio da Inglaterra. Ponto. A frase está completa. Não faltou nada. Só tirei o em 1863, que é um acessório. É uma circunstância ali temporal que eu acrescentei. Estou acrescentando um detalhe a mais. É claro que a frase está mais completa quando eu digo que veio em 1863, mas a retirada do em 1863 não a deixa incompleta, por outro lado. Você consegue entender tudo que eu disse. Futebol veio da Inglaterra. Então os termos essenciais quais são? Sujeito, verbo, complemento. Ó, constitui erro crasso. O futebol, vírgula, veio da Inglaterra. Erradíssimo. O futebol veio, vírgula, da Inglaterra. Continua errado. O futebol veio da Inglaterra, vírgula, em 1863. Está errado. Porque entre o termo acessório ele está no final da frase e está na posição certa dele, que é o final. Como ele é menos relevante, ele precisa ir para o final.
Ainda falando dos termos essenciais, o mesmo vale para quando os termos essenciais, dentro de um desses termos essenciais, há uma oração. Por exemplo, se eu tirar o sujeito aí, o futebol, e colocar uma oração no lugar, uma frase assim, por exemplo, ó, o esporte denominado futebol veio da Inglaterra. Então, o esporte denominado futebol, que é uma oração, se transformou no sujeito. Por quê? O que veio da Inglaterra? O esporte denominado futebol. Então, o esporte denominado futebol passou a ser o sujeito. Depois dessa frase, não posso colocar vírgula. Agora, essa questão aí de separar sujeito do verbo ou verbo do complemento, isso acontece até hoje. Esse aqui, por exemplo. Desde que o mundo é mundo, existem as interações sociais. Foram elas que garantiram a nossa evolução neste planeta e, com o passar do tempo, essas relações que temos uns com os outros foram mudando e se transformando. Você percebeu aqui que existiu essa quebra aí por uma vírgula entre os termos essenciais, entre o sujeito e o verbo? Porque ó, nessa parte aqui, ó, essas relações que temos uns com os outros, vírgula, foram mudando e se transformando. Essas relações que temos uns com os outros, essa oração é o sujeito. Por quê? Foram mudando e se transformando. O que foram mudando e se transformando? Essas relações que temos uns com os outros. Então foi separado aqui por uma vírgula erroneamente. Esse é um exemplo real, tá? Extraído de uma redação real. Existe uma exceção para separar o sujeito do resto, do predicado, que é o resto após o sujeito. Existe uma exceção. Aliás, duas, na verdade. Eu vou mostrar aqui. Duas exceções. Primeira, se a frase a oração que está fazendo o papel, às vezes, de sujeito, se ela for muito longa, você pode, não quer dizer que deve, mas pode separar com vírgula esse sujeito grandão, hein, uma oração gigantesca, do verbo, como foi feito nesse caso aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Os civis que participaram do esforço da Segunda Guerra Mundial por meio de construção de fortificações, fabricação de munições e fabricação de outros materiais de guerra em fábricas e oficinas, vírgula, foram considerados combatentes. Essa vírgula está separando o sujeito, que é esse parágrafo, praticamente todo é sujeito. Ó, sujeito. O que foram considerados combatentes? Tudo isso aqui é o sujeito, ó. Os civis que participaram do esforço da Segunda Guerra Mundial por meio da construção de fortificações, fabricação de munições e fabricação de outros materiais de guerra em fábricas de oficinas. Olha o tamanho desse sujeito. Como ele é muito gigantesco, para não tumultuar, não turbar o sentido da frase, não prejudicar o sentido da frase, então pode-se colocar uma vírgula depois dele para dar sequência para o verbo e os complementos do verbo. Então, você pode, essa é uma possibilidade. Quando o sujeito ele é oracional, ou seja, ele é uma oração, e a oração é muito grande, como nesse caso aqui. Existe uma segunda exceção também, em que você pode separar o sujeito do verbo, que é, como nesse exemplo aqui, quando você corre o risco de cometer uma ambiguidade, como nesse exemplo. Quem ama, cobra. Fica com duplo sentido, né? Quem ama, cobra. Quem ama, faz cobranças. Esse é o sentido que o autor quis dar. Agora, o sentido que pode gerar também é quem ama, cobra. Quem ama, cobra. O réptil, o animal réptil. Então, quem ama, cobra. Então, para não ter esse risco de ambiguidade, você pode separar com uma vírgula. Quem ama, cobra. Nesse caso, você pode separar o sujeito, que é quem ama, porque quem ama. O que cobra? Quem ama. Então, quem ama é o sujeito. Cobra é o verbo, que é predicado nesse caso aí. Então, nessas duas situações, você pode separar o sujeito, só nessas duas. Sujeito do verbo. Nesses dois casos. Mas no demais, nem pensar. Bom, eu disse que o acessório, as informações acessórias, elas são relegadas, elas são transportadas para o final
da frase. Essa é a posição genuína delas. Por quê? Porque elas são menos relevantes. Então, o futebol veio da Inglaterra em 1863. Em 1863 é uma informação mais irrelevante, por quê? Porque ela não está entre os termos essenciais que eu mostrei. Por isso, quando esses termos acessórios eles são retirados do final e colocados em qualquer outra posição da frase, aí sim precisa ser separado por vírgula. E aqui começam as nossas regrinhas. Eu vou começar já com as regrinhas a partir daqui. Primeira regra é com relação a esse termo acessório, ou seja, termos que mostrem circunstâncias quando eles estão deslocados. Essa é a primeira regra. Quando os termos acessórios que expressam só circunstâncias, tempo, condição, lugar, proporção, condição, já disse, causa, todas essas circunstâncias, todas as circunstâncias que são informações acessórias, quando elas estão fora da posição de origem, que é no final, elas precisam ser separadas por vírgula. Então, pegando o exemplo que eu já tinha citado, que é o futebol veio da Inglaterra em 1863, então se eu colocar esse acessório no começo, ele precisa estar separado por vírgula. Em 1863, o futebol veio da Inglaterra. Em 1863, desloquei, tirei do final, passei para o começo. Então eu preciso separar por vírgula. Bom, não quero no começo, vou colocá-lo depois do sujeito. Então ficaria assim, ó, o futebol, vírgula, em 1863, vírgula, veio da Inglaterra. Quer dizer, eu coloquei depois do sujeito, ele está deslocado, ele saiu do final e veio para depois do sujeito. Deslocado é acessório? É uma circunstância? Vírgula. Tá, não quero mais, não quero depois do sujeito, quero depois do verbo. Então como vai ficar? Futebol veio, vírgula, em 1863, vírgula, da Inglaterra. Então, de regra é isso. Você tirou ele da posição de origem, em qualquer outra posição em que ele se encontre, precisa estar separado por vírgula. Sendo termos, palavras dentro de uma oração, que integrem uma oração, sendo oração. Porque se essas circunstâncias elas são transformadas em orações, elas continuam expressando circunstâncias, porém agora na forma de oração. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma oração que traz uma ideia de circunstância. Ó, uma oração, primeiro a oração original, né? Pouco se conhece da biografia de Maquiavel antes de ele entrar para a vida pública, certo? Então, ó, pouco se conhece da biografia de Maquiavel. Aqui está a frase. Agora venha a circunstância acessória, antes de ele entrar para a vida pública. Se eu tirar esse antes de ele entrar para a vida pública, que é a oração, pouco se conhece da biografia de Maquiavel, está completo. Esse antes dele entrar para a vida pública é só um complemento. Então eu pego esse complemento aí, que é um complemento que traz uma ideia de tempo, né, que é de antes dele entrar para a vida pública, que mostra o tempo em que não se sabia quase nada da biografia dele. Vou trazer esse complemento para antes. Então vai ficar assim, ó. Antes de Maquiavel entrar para a vida pública, vírgula, pouco se conhece da biografia dele. Então como eu tirei esse acessório do final, que traz meramente uma circunstância, e trouxe para o começo, então eu preciso anotar, indicar isso, que eu estou fazendo essa inversão com a vírgula. Antes de Maquiavel entrar para a vida pública, vírgula, pouco se conhece da biografia dele. Então, sendo termos ali dentro da oração, ou sendo uma oração completa, não importa. Estando deslocado, precisa estar separado por vírgula. Agora, existe uma questão. Se esses termos aí, essas palavras, ou oração, no caso oração não, mas até pode ser oração se ela for na forma reduzida. Inclusive essa regra ela vale até também para as orações nas outras formas, desenvolvida ou reduzida. Mas vamos supor que eu tenha esse acessório, essa circunstância em uma palavra só. Uma palavra só. Preciso separar por vírgula também?
Não. Aí, no caso, é facultativo. Você pode separar por vírgula ou não, se você quiser. Se você quiser dar um efeito enfático maior, dar uma ênfase maior, você pode pôr a vírgula. Se não, não precisa, não é obrigatório. Como nesse exemplo aqui, ó. Pouco se conhece da biografia de Maquiavel hoje. Esse hoje é meramente um complemento, uma circunstância temporal também, que marca só o tempo. Pouco se conhece da biografia de Maquiavel. Ali, essa é a frase original. O hoje é o complemento. Aliás, é o termo acessório. Se eu tiro esse hoje e coloco no começo, hoje pouco se conhece da biografia de Maquiavel, não tem obrigatoriedade de pôr a vírgula. Por quê? Porque é um termo só. A partir de dois, aí sim, você precisa colocar a vírgula. Mas como é uma palavra só, hoje, então não tem a necessidade. Cuidado, que as pessoas às vezes confundem esse termo acessório com o sujeito, quando ele está deslocado. Que nem, por exemplo, no Brasil, a questão do desmatamento é muito intensa. Esse no Brasil, ele é só um marcador de lugar, só um acessório. Então a questão do desmatamento é intensa. Essa é a frase principal. Às vezes as pessoas acham que só porque está no começo, no Brasil, que no Brasil é o sujeito. E acaba não colocando a vírgula, não tem nada a ver. No Brasil não é sujeito. A questão do desmatamento é que é o sujeito. A questão do desmatamento é intensa. O que é intensa? A questão do desmatamento. No Brasil é só um acessório. Não confunda. Não é pelo fato de estar no começo, estar deslocado para o começo, que é o sujeito. Tem nada a ver. Ok? Agora, se você quer uma linguagem mais técnica, mais gramatical para explicar essa regra, simplesmente assim, ó, você pode separar adjuntos ou orações adverbiais, subordinadas adverbiais, quando elas estão deslocadas da posição de origem. Adjuntos, geralmente adverbiais, adjuntos adverbiais e orações subordinadas adverbiais, que são os adjuntos transformados em orações. Quando deslocados da posição de origem, precisam ser separados por vírgula. Ok? Então vamos para a segunda regra. Bom, enumerações em geral, incluindo termos repetidos dentro dessa enumeração, precisam ser separados por vírgula. O que é uma enumeração? Uma enumeração é um empilhamento de informações. É como se eu fosse assim, farei um bolo, vou precisar, manteiga, açúcar, farinha de trigo, ovos. Eu não estou colocando ali tudo numa lista. Se eu fosse digitar, isso eu ia colocar em bullet points, aqueles pontinhos pretos. Manteiga, açúcar, farinha de trigo, ovos. Só que em um texto formal, um texto dissertativo, você não pode pôr tópicos. Não cabe esse formato para esse tipo textual. Não, você vai ser penalizado na nota se você fizer isso. Você está saindo do tipo textual. Você não está obedecendo as regras do tipo textual. E como que você marca isso, então? Exatamente, com a vírgula. Exatamente isso que você pensou. Então aqui vamos pensar em palavras aqui enumeradas. Ó. Os compostos orgânicos das células são proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios. Vírgula. Por quê? Porque eu estou empilhando ali, ó. Eu estou enumerando quais são os compostos orgânicos das células. Só que como eu não posso colocar bullet points, eu vou colocar vírgula. Exatamente esse é o mecanismo para mostrar que eu estou fazendo uma enumeração. Isso vale também para palavras repetidas, como nesse exemplo aqui, ó. Toda matéria viva é composta por células, células e mais células. Esses células, eu não posso deixar solto. Eu preciso separar por vírgula. Por quê? Palavra repetida. Cabe quase como na questão da enumeração. A diferença é que é por uma palavra repetida. É uma redundância que eu optei por fazer, para dar mais ênfase. Uma redundância intencional. Então, no caso, eu preciso separar por vírgula. Essa regra vale para orações também. Quando eu vou
enumerar orações, empilhar orações uma após a outra, sem nenhuma informação paralela ali, sem nenhuma frase ali paralela entre uma oração e outra, então eu preciso fazer o mesmo procedimento, como nesse caso aqui, ó. A função das organelas é quebrar as moléculas, sintetizar o transporte das proteínas, realizar a respiração celular. Quer dizer, ó, a função das organelas é 1. Quebrar as moléculas. 2. Sintetizar o transporte das proteínas. Já é outra oração. Então eu estou empilhando ali as funções. 3. Realizar a respiração celular. Estou empilhando ali as funções delas sem nenhuma informação paralela ali. Logo, separar por vírgula. Elas estão uma ao lado da outra. Agora, se esse empilhamento ele é feito colocando um E entre cada termo, E que soma, né? Isso e isso e aquilo. Então, se eu colocar um E repetidamente entre cada termo para dar mais ênfase a essa repetição, da mesma forma, se eu separar por vírgula. Ficaria assim, então, ó. A função das organelas é quebrar as moléculas e sintetizar os transportes das proteínas e realizar a respiração celular. Essa é uma estratégia estilística para dar mais ênfase, dar mais movimento a essa ação. Quer dizer, além de fazer isso, ela faz aquilo, eu estou dinamizando essas funções das organelas, deixando mais dinâmica. E isso, e aquilo outro, deixando mais dinâmica. É uma característica, é um traço estilístico desse dinamismo, que a vírgula em si, sozinha, não promove, não faz. Agora, se eu quero, em vez de somar e isso, e mais isso, e aquilo, eu quero colocar como alternativa, o procedimento é o mesmo. Eu preciso separar por vírgula da mesma forma. Por quê? Porque continua o empilhamento. Embora colocando alternativas, continua esse empilhamento. Que, olha, por exemplo, a função das organelas é ora quebrar as moléculas, ora sintetizar o transporte das proteínas, ora realizar a respiração celular. Quer dizer, continua empilhando, embora de forma alternativa agora, mas continua empilhando. E da mesma forma, como se eu estivesse negando também essas funções, que também é um empilhamento. Dessa forma, a ausência de organelas não permite nem quebrar as moléculas, nem sintetizar o transporte das proteínas, nem realizar a respiração celular. Nem isso, nem aquilo. Eu estou somando informações, embora de forma negativa agora. Continuo empilhando informações, continuo tendo a necessidade de separar por vírgulas. Agora, a questão, quando eu faço esse empilhamento e no último termo eu coloco o E, eu não preciso colocar vírgula nesse último termo. Por exemplo, a função das organelas é quebrar as moléculas, sintetizar o transporte das proteínas e realizar a respiração celular. Você percebeu que, aí nesse caso não vai vírgula, mas você percebeu que o sentido muda um pouco? Quando eu só separo cada função dela só por vírgula, eu estou insinuando que são muitas as funções dela. Agora, quando eu digo uma, duas ou três e depois a última eu coloco e tal, eu limitei, eu coloquei e só mais essa função. Quer dizer, dá a ideia de que é mais limitado quando tem esse e no final. Isso também é uma característica estilística para promover esse efeito, ao passo que só com as vírgulas, a impressão que você tem é que são mais empilhamentos do que o que está colocado ali. Ainda mais quando, para intensificar esse efeito, você separa tudo por vírgula e no final você coloca reticência. Aí você intensifica muito mais, quer dizer, continua. Essas funções dela não param por aí, continuam. Você entendeu o efeito? Agora, há um caso em que, quando você coloca esse E no final, ele também precisa ser separado por vírgula, que é nessa situação aqui, desse exemplo. A função das organelas é quebrar as moléculas e a da membrana plasmática proteger a estrutura da célula. Você percebeu a diferença aí? Esse E está separado por vírgula por quê? Porque são duas orações
em que você está trabalhando com dois sujeitos diferentes, você não está trabalhando mais com um só. Nos exemplos anteriores que eu dei, todos os elementos estavam se referindo à função das organelas. Esse era o sujeito para tudo. Agora tem dois sujeitos diferentes. A função das organelas é o sujeito da primeira oração e a função da membrana plasmática é o sujeito da segunda oração. Já é outro sujeito. Então, como na segunda oração, que começa ali no E, há um sujeito diferente do sujeito da primeira oração, então, nesse caso, eu posso separar as duas orações aí com vírgula, que não tem problema, não está errado. Aliás, é necessário fazer isso, porque eu tenho dois sujeitos diferentes aí. Bom, para quem quer uma linguagem mais técnica, mais gramatical, a regra para esse caso aqui é o seguinte: você separa todas as palavras que possuem a mesma função sintática e orações independentes assindéticas. Então, as orações, aquela hora que eu empilhei as orações assindéticas, são sem conjunções entre elas, ou seja, aqui não tem conjunção, você separa por vírgula. Ou todas sindéticas, mas que repetem as conjunções, que nem no caso do nem, do e, do ou. Então, quando a conjunção ela é repetida, ela é reiterada, então você precisa colocar vírgula. Quando ela não é, ela está ausente, ela é assindética, ou seja, tem ausência da conjunção, então precisa ser separada por vírgula também. Então essa é a regra. Vamos partir agora para a próxima regra. Toda vez que você vai colocar uma informação adicional no meio da frase, ela precisa ser isolada por vírgula. Então vamos lá. No primeiro caso, quando eu quero mostrar quem fala. Então, quando eu quero mostrar quem fala, isso é uma informação adicional. Eu separo por vírgula esse mostrar de quem fala. Como: a virtude é suficiente para a felicidade, defendia Sêneca. Então, quem está falando isso? É o Sêneca. Então, ao mostrar quem fala, ao colocar essa informação adicional, eu preciso separar por vírgula. Outro exemplo é quando eu quero apresentar alguém. Estou apresentando alguém. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, influenciou profundamente o pensamento de Calvino. Estou apresentando ali quem é o Sêneca, um dos principais filósofos estoicos. Eu estou fazendo essa apresentação para o meu leitor, para o meu interlocutor. Estou acrescentando uma informação a mais, separar por vírgula. Outro exemplo é quando eu quero esclarecer uma palavra. Quando eu quero esclarecer uma palavra, eu faço isso entre parênteses. Então eu posso fazer assim, ó. A apatheia, estado de espírito alcançado quando uma pessoa está livre de perturbações emocionais, era valorizada pelos estoicos. Então toda essa informação ali que está entre vírgula, estado de espírito alcançado quando uma pessoa está livre de perturbações emocionais, está explicando, esclarecendo o sentido de apatheia, que é um termo assim diferente, assim pouco conhecido. Então, que precisou dessa explicação. Então, é um caso. Quando eu quero também acrescentar uma informação a mais, eu faço isso separando por vírgula, como nesse caso. O estoicismo, que foi criado em Atenas por Zenão, ensina que as emoções destrutivas resultam de erros de julgamento. Essa informação aqui que está entre vírgula, que foi criado em Atenas por Zenão, eu estou colocando uma informação a mais para falar do estoicismo. Eu não estou esclarecendo o estoicismo. Estou colocando uma informação a mais. Quem foi que criou o estoicismo? Então eu faço isso entre vírgulas. Estou explicando, colocando uma explicação a mais. Um detalhe, que eu até falei em umas aulas anteriores aqui. Se eu quero que essa informação adicional ela pareça não fazer parte da frase, assim, ela não é, eu quero dizer que ela não é tão importante, então eu não quero que ela faça parte da informação que eu estou te dando, mas eu quero te dar essa informação. Então eu coloco entre parênteses. Coloco entre parênteses, querendo dizer assim, ó, eu estou colocando uma informação adicional a mais ali, mas eu nem precisaria ter colocado, eu só estou colocando para te esclarecer mais, tá?
Se eu colocasse ali, ó, o estoicismo, aí colocasse entre parênteses, que foi criado em Atenas por Zenão, fecha parênteses, ensina que as emoções destrutivas resultam de erros de julgamento. Então eu estou te dizendo ali que aquela informação adicional, que foi criada em Atenas por Zenão, até poderia ser removida da frase. Eu só estou te dando ali um esclarecimento a mais, porque eu quero deixar mais claro para você, mas nem precisaria estar ali. É como se eu estivesse até te dizendo assim, ó, é um segredo, tá? Que foi criado em Atenas por Zenão. Não precisa todo mundo ficar sabendo disso, só você, tá bom? Por exemplo. A informação nem precisaria estar ali. Então, é um complemento, mas que, sabe, é menos relevante, não faz parte da informação que eu quero te dar. A informação mais essencial. Agora, por uma linguagem mais técnica, mais gramatical, o que foi feito aí nessa regra? Isola-se o aposto por vírgula e quando ele é transformado em oração, que é a oração subordinada adjetiva explicativa, ele também é isolado por vírgula. Essa que é a regra gramatical para essa regra que eu acabei de explicar. Bom, a próxima regra é quando houver orações com sentido de oposição, ela precisa ser separada por vírgula. Esse sentido de oposição ele é claro, porque ele quebra uma expectativa. Quando eu digo assim, ó, o jornal X ele é bem conhecido, ele é bem conceituado, ele é lido por boa parte da classe média, classe alta, mas ele tem uma inclinação política e ideológica muito demarcada, muito forte. Quer dizer, eu vinha falando bem ali do jornal, ele é bem conhecido, ele é bem conceituado, ele é lido por pessoas vistas como importante na sociedade, mas ele tem esse lado negativo. Quer dizer, eu quebrei uma expectativa. Trouxe essa oposição, quebrei essa expectativa, logo preciso separar essa oração por vírgula. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Toda vez que a oração ela é iniciada, essa oração que traz a oposição, ela é iniciada por uma partícula do tipo mas, ela precisa ser separada por vírgula. A guerra na Europa terminou em maio de 1945, mas a Guerra do Pacífico continuou. É lógico que esse mas ele pode ser qualquer termo, qualquer palavra com esse sentido de oposição. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e muitas outras. Eu disse também há pouco que o E ele não podia ser separado, a menos que tivesse se referindo a outro sujeito, outra oração com outro sujeito. Mas, nesse caso aqui, quando ele tem o sentido de mas, aí ele precisa ser separado também como as orações que são começadas por mas. Como nesse exemplo, a guerra na Europa terminou em maio de 1945 e a Guerra do Pacífico continuou. Vírgula, e a Guerra do Pacífico continuou. Esse E ele tem o sentido de mas. Ele não está aqui desempenhando aquela função do empilhamento, trazendo mais um elemento para somar. Não, ele está sendo oposição ali. Ó. Ele tem o sentido de mas a Guerra do Pacífico continuou. E como ele tem esse sentido de oposição e quebra essa expectativa, então ele precisa ser separado por vírgula também. Para uma linguagem mais técnica, orações coordenadas adversativas precisam ser separadas por vírgula. Bom, a próxima regra é a seguinte. Você vai isolar todas as palavras explicativas, corretivas, conclusivas e opositivas. Eu vou mostrar como aqui agora. Explicativas. Vamos às palavras explicativas, como neste exemplo aqui. Ó. O expressionismo foi um movimento artístico e cultural de vanguarda, isto é, vírgula, promotor da ruptura e do novo perante modelos pré-estabelecidos. Este isto é uma expressão explicativa. Logo, ele precisa ser isolado por vírgula. E ele ou seus correlatos, seus equivalentes, como a saber, ou seja,
em última análise, simplificando, vale dizer, entre outros. Tem uma infinidade, inúmeros, podem ser usados aí. Então, todos que têm esse sentido de explicar melhor o que foi dito, então precisa ser isolado por vírgula. O mesmo vale para as partículas corretivas, que têm a função de trazer não exatamente uma correção, mas uma forma melhor de dizer. Como nesse caso aqui, ó, o expressionismo exprime a natureza e o ser humano de forma subjetiva, ou antes, vírgula, priorizando a expressão dos sentimentos em relação à simples descrição da realidade objetiva. Esse ou antes, ele vem aqui para trazer uma forma melhor de dizer, que é priorizando. O expressionismo ele vem antes para priorizar a expressão dos sentimentos em relação à simples descrição da realidade objetiva. Esse ou antes e seus correlatos também, seus equivalentes, como ou melhor, aliás, em outras palavras, sendo mais exato, a bem dizer, etc. E outras. O mesmo vale para as partículas conclusivas. As partículas que têm esse papel de trazer conclusão, elas também precisam ser isoladas, como nesse exemplo. Para uma dançarina expressionista, a dança era uma manifestação do interior do indivíduo. Portanto, valorizava a gestualidade improvisada. Se, portanto, é uma partícula conclusiva, então ela precisa estar isolada por vírgula. O mesmo vale para as suas equivalentes, como logo, por isso, assim, dessa forma, então, e por aí vai. Partículas opositivas também, só que as opositivas ela varia um pouco com relação a essas outras. Que as opositivas, quando elas estão deslocadas da posição do início, geralmente do início da oração, que é o lugar delas. Você viu lá? Quando eu mostrei aquelas orações que trazem oposição, a partícula, a palavra que forma essa oposição, ela vem no começo da oração, né? Mas tal coisa. Agora não, quando ela está fora dessa posição, ela precisa ser isolada por vírgula, como nesse exemplo aqui, ó. O expressionismo demorou para chegar ao cinema. A expressividade emocional dele, contudo, teve perfeita tradução à linguagem cinematográfica. Esse contudo aqui, ele que está isolado por vírgula, por que ele está isolado por vírgula? Porque ele foi deslocado do começo da oração, que é a posição natural de uma partícula dessas, que é um conectivo. Então o expressionismo demorou para chegar ao cinema, contudo a expressividade emocional dele teve perfeita tradução à linguagem cinematográfica. O contudo teria que iniciar essa oração. Só que como ele foi deslocado, e ele é uma partícula opositiva, então ele precisa ser isolado por vírgula. Isso vale para qualquer outra. Para qualquer outra não, mas para a maioria das outras que eu mostrei. Porque o mas, por exemplo, é uma que não dá para deslocar. Mas outras, como no entanto, porém, a maior parte delas dá. Então, quando deslocadas, precisa ser isolada por vírgula. Qual que é a linguagem mais gramatical para explicar isso, mais técnica? Você isola conectivos, explicativos, conclusivos e adversativos. Adversativos quando deslocados. Então, todos os conectivos explicativos. Conectivos engloba, lembrando, conjunções, locução conjuntiva, preposição, locução prepositiva, advérbios, locuções adverbiais. Então, conectivos em geral, que faz ligações entre orações. O papel do conectivo geralmente é ligar orações. Essa é a explicação gramatical para essa regra da vírgula. A próxima regra é quando eu quero mostrar que eu fiz a retirada de um verbo. Eu intencionalmente, para dar um efeito um efeito melhor, para deixar o texto mais coeso, não ficar tão repetitivo,
eu retirei ali o verbo, eu fiz a retirada do verbo. Então, para marcar, para mostrar essa retirada, eu coloco a vírgula, como nesse exemplo aqui, ó. Os otimistas alcançam vida e saúde. Os pessimistas, dor e morte. Os pessimistas, vírgula, dor e morte. Eu não coloquei ali os pessimistas alcançam dor e morte. Eu tirei o alcançam fora, para não ficar repetitivo, e coloquei a vírgula. A vírgula marca que o verbo foi tirado ali. Os pessimistas, vírgula, dor e morte. Aí você subentende que o verbo está ali, alcançam dor e morte. Mas para marcar essa retirada do verbo, eu coloco a vírgula. Uma linguagem mais gramatical, mais técnica para explicar isso é o seguinte: toda vez que você promove o zeugma do verbo, o zeugma é a elipse do verbo, você omite o verbo, precisa ser marcado com a vírgula. Então essa é a linguagem mais técnica, mais gramatical para explicar essa regra. Bom, essas são as regras, pelo menos as principais que você vai usar na redação. Eu ainda poderia falar aqui do vocativo. O vocativo que é aquele chamamento que você faz. Ó, Maria, como você está bonita hoje. Maria é um vocativo, estou fazendo um chamamento. Eu não falei do vocativo aqui porque o vocativo você não vai, em geral, usar em redação. Você não vai usar vocativos numa redação dissertativa. Você não vai trabalhar com essa possibilidade lá. Então, por isso que eu não falei. As regras que eu passei aqui são mais voltadas para a redação. Mas se você quiser se aprofundar mais no conhecimento das regras da vírgula, porque como eu falei, as regras são muitas, são muitas. Se você quiser mais detalhes sobre cada uma dessas regras que eu passei aqui, a primeira indicação que eu faço é você estudar pela gramática Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara. Primeira indicação que eu faço. É uma gramática bem completa, ela é uma gramática um pouco diferenciada das demais, porque ela trata alguns fenômenos da língua de forma diferente. É uma gramática interessante, linguagem bem complexa. Agora, se você quiser uma mais simples, eu tenho essa daqui, ó, do Rocha Lima, que é a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Essa aqui é uma gramática mais compacta, ela tem 500 e poucas páginas só, que para uma gramática é pouco. Ela é mais direta ao ponto, só que ela é mais direta, mas ela é um pouco resumida. A impressão que eu tenho é que ela é um tanto resumida para algumas questões da língua, mas para vírgula ela tem muita coisa. A segunda indicação, a terceira, né, no caso, é essa gramática aqui, ó. A Nova Gramática do Português Contemporâneo, do Celso Cunha e do Lindley Sintra. Essa gramática é uma gramática que mescla, ela é ampla, né? Ó, 700 e poucas páginas. Ela mescla o português brasileiro com o português de Portugal. É tanto que o Celso Cunha é brasileiro e o Lindley Sintra é português. Então ela fala dos fenômenos da língua dos dois pontos de vista. Tem elementos que tem aqui no Brasil e não tem lá no Portugal, por exemplo. Então, essa gramática, ela contempla essas duas formas de enxergar a língua, das duas nações. Agora, a gramática minha preferida, que eu uso como referência, é essa aqui, ó. A Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida. O Napoleão Mendes de Almeida, ele é um gramático conservador ao extremo, digamos. E eu gosto, para questões gramaticais, ser mais conservador, mais apegado à regra já de origem, genuína, que não foi mudada com o passar do tempo, se adaptando às mudanças da língua. Eu prefiro a regra mais genuína, e o Napoleão ele é mais preso a isso, ele é mais preso ao português de quando veio do latim lá. As transformações que foram feitas, ele usa muito transformações que foram feitas no latim para chegar no português, porque ele também era um professor de latim, inclusive. Então, essa aqui é a minha de referência. Essa aqui, se você
for estudar por uma só, que seja por essa. Ou você pode estudar por todas essas que eu falei, né? E além dessas, eu ainda recomendo um livro que trata exclusivamente da vírgula, que é A Vírgula, do Celso Pedro Luft, que também é um gramático. Ele é um gramático também, o Luft. E ele trata nesse livro só da vírgula, que é A Vírgula, muito interessante também. Assim, esse eu recomendo com especial atenção a ele, porque ele só trata da vírgula. Você vai pegar uma gramática dessa, cada tópico, como o da vírgula, ela não vai ser tão aprofundada exatamente porque ela trata de outras questões. Se ela for tratar de uma forma aprofundada tudo que tem, todas as regras existentes na língua, ela vai ter umas 2.000 páginas. Já esse livro, a vírgula, ele trata só da vírgula. Então, ele, não só as regras, mas como ele analisa muitas vezes as regras. Então ele é muito interessante. Eu deixo aqui essas 5 recomendações, se você quiser se aprofundar. E é muito bom que você faça isso. Você quer, além de escrever boas redações, ser um bom conhecedor da língua. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!